Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para a realização de um evangelho, esses evangelhos diários que são convites à reflexão interior de cada um de nós, que a Federação Espírita Piauiense proporciona durante todas as manhãs. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela companhia. Ana Guerra tá aí, muito obrigada, querida. A Federação Espírita tem nos possibilitado todas as manhãs esse encontro com o Evangelho de Jesus. E eu fico muito grata à confiança que essa instituição benemérita, trabalhando em parceria com a Federação Espírita Brasileira, tem, o carinho que ela tem, a consideração, o respeito e a confiança que ela tem por mim nessa atividade diária que nós realizamos. Muito obrigada mais uma vez pela confiança. A gente vai dar início ao nosso evangelho. Muito bom dia a todos vocês que estão chegando aí, a Marta, a Andressa, a Irismar, que bom tê-los aí. Nós vamos então fazer uma mensagem, ler uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, para a gente começar a se harmonizar trabalho dessa manhã. Viana, muito prazer revê-lo. Obrigada a todos por estarem aí conosco, reunidos. Vamos ler então a mensagem 38 do livro Fonte Viva, cujo título é Se Soubéssemos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 24. Diz o benfeitor Emmanuel: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da pátria infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado dos nossos desrespeitos às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Mensagem do Espírito Emmanuel do livro Fonte Viva. Mensagem 38. Então vamos fazer a nossa prece inicial, elevar o nosso pensamento e o nosso coração ao alto, agradecer a Jesus, a Maria de Nazaré, aos espíritos bondosos que comandam as tarefas espirituais em todo o planeta Terra, os anônimos que assistem os nossos lares, que cuidam de nossas existências, que cuidam dos nossos destinos, especialmente os nossos anjos guardiães, agradecer a eles pela oportunidade de estarmos vivos na matéria, passando pelas nossas provações, pelos nossos aprendizados e desafios. Agradecer a Deus a sua misericórdia infinita, o seu amor por toda a humanidade sofredora. Permanece conosco, nos inspirando, nos amparando e nos fortalecendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pois muito bem,
O evangelho de hoje é o capítulo 10 e os itens que nós iremos refletir e estudar são os itens de 1 a 4. O título, né, que antecede, que abre esses itens é Perdoai para que Deus os perdoe. E é o capítulo Bem-aventurados misericordiosos, que é uma das bem-aventuranças constante lá no Sermão do Monte. Então, para a gente começar a refletir um pouquinho sobre esse capítulo e começar a leitura, o item primeiro do evangelho é justamente a bem-aventurança, que está em São Mateus, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O primeiro item. O item 2 são 3 versículos de Mateus também, só que está no capítulo 18, mas que retoma a mesma ideia. Mateus diz assim: se vosso irmão cometeu alguma falta contra vós, ide apresentar-lhe essa falta em particular, apenas entre ambos. Se vos escutar, havereis conquistado o vosso irmão. Então, Pedro aproximou-se dele e indagou a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei então meu irmão quando cometer alguma falta contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Tem gente até que brinca, né? Que tem que multiplicar, dá 790. Então, se eu perdoar 790 vezes aquela pessoa, eu tô livre dela. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, para a gente começar a refletir sobre esse evangelho, sobre esses itens do capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos, a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês era ver o significado da palavra misericórdia. Eu dei aula de latim muitos anos, eu acho que eu fiquei uns 5 ou 6 anos dando aula de latim. Eu gosto muito da etimologia das palavras, especialmente do latim e do grego, porque a gente consegue obter uma apreensão da essência, né, do sentido, da significação daquela palavra, mesmo dentro de um contexto X. Então, a gente vai adequando o sentido dela, o significado dentro do contexto. E aqui, misericórdia é uma palavra formada por 2 termos latinos, miserere e cordis. Miserere é compaixão e cordis é coração. Então, assim, etimologicamente, o significado da palavra misericórdia é ser capaz de sentir o que a outra pessoa sente. A gente conhece isso hoje em dia com uma palavra mais simples, que chama empatia. Então, misericórdia seria a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, ser solidário com a dor do outro, ser solidário com a fraqueza do outro, ter empatia, ter indulgência, né? E, obviamente, ter a capacidade de desenvolver o perdão. Isso é o sentido de misericórdia. Por isso que Jesus afirma de maneira muito clara, sem deixar nenhum equívoco, ele diz: bem-aventurados os que são misericordiosos. Ele pode dizer assim: bem-aventurados os que são indulgentes, bem-aventurados aqueles que se colocam no lugar do outro, bem-aventurados aqueles que perdoam, bem-aventurados os que têm essa capacidade de sentir a dor do outro, porque eles também receberão misericórdia, perdão, indulgência. Então, a gente tem aí uma significação muito ampla para a palavra misericórdia. Porque às vezes a gente leva para um lado muito pejorativo, achando que misericórdia é ter dó, ter compaixão, é ficar com peninha, e não é bem isso. O significado é muito mais amplo que isso, especialmente dentro do Evangelho de Jesus. Todas as palavras que são atribuídas ao Cristo, especialmente aquelas que dizem respeito aos ensinamentos morais, todas elas foram pensadas de maneira minuciosa. Não há uma vírgula, uma palavra no discurso de Jesus que não proporcione para todos nós momentos muito profundos de reflexão. Porque há um ensinamento, né, em cada uma das suas frases, em cada uma das suas falas. Então, aqui, primeira coisa, misericórdia, né, essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Só consegue ser misericordioso aquela pessoa que ultrapassa
a egoística posição, a sua egoística posição de considerar apenas a si mesmo. Alguém que é misericordioso, ele sai de dentro de si, ele sai de si mesmo, ele deixa de observar ou de olhar apenas para si mesmo e estende um olhar amoroso para o outro. Então, sai dessa posição centrada em si mesmo, abandona, né? Geralmente a gente abandona essa posição muito egoística que normalmente nós temos, de olhar apenas para a nossa dor, de olhar apenas para os nossos machucados. E é muito comum, quando a gente é ferido, quando a gente é machucado, é muito comum a gente olhar apenas para a própria dor e guardar o ressentimento, guardar a mágoa. Olha só o que o Evangelho diz. O Evangelho diz assim: a misericórdia, que é essa capacidade de ser indulgente, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de se solidarizar com a dor do outro, com a fraqueza do outro. Por quê, gente? Porque, olha só, se nós somos todos seres imperfeitos, nós estamos nessa jornada, nessa caminhada belíssima chamada existência na matéria, nessa jornada que proporciona a todos nós aprendizados, descobertas, em alguns momentos a dor, que faz parte do pacote de quem está reencarnado, mas se nós estamos todos nessa jornada evolutiva, se nós estamos todos nessa caminhada, e é tão bom saber disso, que nós estamos todos na mesma embarcação, que no leme está Deus, regendo os nossos destinos. Mas nós estamos todos juntos aqui, nesse mundo de expiação e de provas, que está aí transitando para um mundo melhor, está passando por esse momento meio de sacudida, de despertamento, que é isso que a transição está fazendo com a gente, está fazendo com que a gente desperte, fazendo com que a gente acorde. Hoje pela manhã, eu ouvi um amigo, eu vou fazer só um parênteses, eu já volto. Eu ouvi um amigo meu muito querido, um amigo irmão mesmo, daqueles assim que você, desde a primeira vez que você viu, você sabe que Deus encaminhou ele para a tua vida porque você tem vínculos afetivos com ele de muitas existências. E eu ouvi ele dizer para mim, com todas as letras, que ele nunca rezou tanto. Que ele tem feito o texto e lido o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os dias. E às vezes ele reza o texto mais de uma vez por dia. E eu fiquei tão emocionada, ele nem sabe, mas eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi isso, porque a gente sabe que nós estamos passando por esse momento de sacudida, né, em nossas existências, em nossa vida. E é tão bonito saber que a humanidade está se solidarizando com a dor dos outros. Nós estamos nos solidarizando com a dor alheia, com a dor de quem está nos Estados Unidos, na Índia, em Dubai, na África, no Piauí, no Ceará, no Maranhão, no mundo inteiro. Porque quando a gente desenvolve misericórdia, a gente desenvolve essa capacidade de ser solidário com a dor alheia. A gente sai do centro de nós mesmos, dessa nossa posição prepotente de achar que a gente é o centro do universo. Porque a misericórdia, ela nos dá essa capacidade de nos colocar no lugar do outro. Por isso que o Evangelho está dizendo aqui, a misericórdia é o complemento da mansidão. Pois quem não é misericordioso não saberá ser manso nem pacífico, que são duas bem-aventuranças anteriores. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra, né? E bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra regenerada, a terra renovada, a terra melhorada. Então, aqui a gente começa a compreender que a misericórdia, além de ser extremamente necessária para a nossa própria saúde, saúde psicológica, saúde física, porque essa capacidade de perdoar, de se colocar no lugar do outro, de perceber que o outro fala, e como a gente está num planeta de expiação e de prova, como a gente falou ainda agora há pouco, como a gente está num planeta ainda, nesse processo de transição, nós estamos todos na mesma embarcação, estamos todos na mesma nau, que significa dizer que nós estamos todos mais ou menos no mesmo patamar espiritual. Então, o mesmo potencial que eu tenho para acertar, às vezes eu também tenho para errar. Então, às vezes eu cometo muito mais erros do que acertos, porque eu estou nesse processo de aprendizado, nessa jornada, nessa escalada evolutiva, e muitas vezes nós caímos, e a queda não é tão importante quanto o modo como a gente se levanta, porque é o modo como a gente se reergue, é o modo como a gente se reconstrói, é o modo como a gente se ressignifica que faz toda a diferença nessa nossa jornada.
Então, nós estamos todos ali no patamar mais ou menos igual espiritual. Então, se eu erro, eu não posso julgar o outro pelo erro que ele cometeu, porque o erro dele pode até ser diferente do meu, mas nós erramos. Então, quem é misericordioso se torna manso também e justo, por quê? Porque se coloca no lugar do outro, porque percebe que também é falho, porque reconhece também as suas fraquezas, porque sai dessa posição prepotente de se achar superior aos outros e começa a perceber que a gente comete falhas. Assim como os nossos irmãos falham conosco, nós também magoamos as pessoas, nós também ferimos, nós também somos grosseiros, muitas vezes nós somos estúpidos e nós precisamos no dia inteiro, às vezes, num dia inteiro, a gente precisa que as pessoas nos desculpem, nos perdoem mais de uma vez. Por isso que a gente precisa desenvolver esse sentimento de misericórdia. Por isso que quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, então eu vou perdoar 7 vezes o erro do meu irmão? E Jesus diz, não, meu filho, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Tantas quantas forem necessárias, porque a gente também precisa de perdão, de indulgência o tempo inteiro. E tem uma coisa aqui maravilhosa nessa passagem de Mateus, porque Jesus orienta-nos o modo de se reconciliar com os nossos inimigos, de se reconciliar com aquelas pessoas que nós machucamos, de nos reconciliarmos com as pessoas que nós magoamos. Ele diz assim, se alguém cometeu uma falta contra vós, se alguém te feriu, se alguém te machucou, né, se alguém pisou no seu calo, se alguém deu ali uma alfinetada em você, o que ele diz? Vá lá, chame a pessoa em particular, fale para ela, fale apenas para a pessoa, fale em particular e entre os dois, tentem se reconciliar. E ele disse, se seu irmão te escutar, havereis conquistado teu irmão. Então, o que acontece na maioria das vezes? É que quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, normalmente ou a gente revida, né, ou a gente paga no mesmo troco, dá na mesma moeda, ou então a gente se isola da pessoa e isola a pessoa da nossa vida, e ao invés de chamar a pessoa e conversar com ela e falar com ela, a gente sai falando mal dela para todo mundo. A gente sai falando mal. Olha, fulano de tal fez isso comigo, fez isso, e começa a contar, e aí a gente começa a adquirir um outro problema. Porque aí, além da mágoa, ainda tem a maledicência. Ah, Adriana, mas eu não estou falando isso por maldade, é porque eu realmente estou machucada, estou magoada, a pessoa me feriu. Pois chama a pessoa e conversa com ela. É o conselho de Jesus. Chama a pessoa em particular e fala com ela. Conversa com ela, né? Às vezes as pessoas não conseguem compreender muito bem esse tipo de atitude, mas é tão saudável quando você fica machucado por alguma coisa ou algo te desagradou, é tão saudável psicologicamente, espiritualmente, é tão saudável. Você chama a pessoa, explica para ela, fala, olha, eu não gostei da maneira como você tratou isso, eu não gostei da forma como você fez isso, resolve a encrenca com a pessoa. Seja honesto, porque a gente não consegue, às vezes, até pela questão mesmo da energia, da vibração, às vezes a gente não consegue se aproximar da pessoa naquele momento, não consegue ainda ter uma relação, né, tranquila com aquela pessoa naquele momento ou naqueles dias que são posteriores à dor que foi provocada. Então, seja honesto, olha, eu ainda não consigo, nesse momento eu não consigo, então eu queria uma certa distância, mas eu queria que você entendesse. Eu realmente fiquei machucada, eu realmente fiquei ferida, mas vai passar. Me dá só um tempo que vai passar, porque a gente precisa ser honesto com a gente também. Porque não adianta também a gente fingir que tá tudo bem, a mil maravilhas, se não está. Então dá um tempo, mas chama a pessoa em particular, como o evangelho ensina, né? Não sai por aí divulgando, difundindo que a pessoa te machucou, te feriu. Às vezes, gente, a gente guarda mágoa durante décadas a gente fica guardando mágoa, e mágoa é peso inútil, que nos adoece a alma e o corpo. A gente fica guardando mágoa durante décadas. E a pessoa que a gente acha que nos magoou, ela nem sabe que nos magoou. Vocês imaginaram o que é isso? Coisa mais inútil. A pessoa que a gente acha que causou uma dor na gente, né? Muita gente pensa que fulano me machucou, fulano me magoou. A pessoa nem tem consciência que fez isso. E a gente passou décadas carregando uma mágoa inútil.
Por isso que o Evangelho diz: a misericórdia é o complemento da mansidão, pois quem não é misericordioso não saberá ser manso e pacífico. Então, para a gente ter essa mansidão e a paz de espírito, é necessário a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de perdoar, de ser indulgente com a dor do outro. Ele diz: ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E aqui tem duas coisas. Ele fala esquecimento e perdão das ofensas. E uma coisa que eu gosto muito é da palavra perdoar. Não sei se já observaram, mas dentro da palavra perdoar tem o verbo doar. Só é capaz de perdoar quem tem algo para doar de si mesmo. E o que, que você vai doar de si mesmo no ato do perdão? Você vai doar justamente a indulgência. O que você vai doar é justamente a misericórdia. O que você vai doar de você é essa capacidade de perceber que o outro, se ele te feriu muito, se ele te machucou muito, o outro está doente. Ele precisa muito mais de misericórdia do que de retaliação. Se foi o outro que te feriu, se foi o outro que te magoou de maneira muito grave, é porque ele está adoecido, porque, como diz o Emmanuel, quem pratica o mal está doente, porque está apartado do amor de Deus. E quando nós nos apartamos do amor de Deus, nós adoecemos, porque ele é a fonte inesgotável do nosso bem-estar espiritual e material, porque quem tem saúde espiritual tem saúde física. Então, o perdão, a palavra perdoar, ela é maravilhosa porque ela nos ensina que a gente só é capaz de perdoar quando a gente é capaz de doar para os outros algo de nós mesmos. Quando você perdoa, você se doa, você doa o que há de melhor em você. E tem uma coisa, gente, olha, perdoar não é esquecer, né? Perdoar não é esquecer. Por quê? Porque o perdão, para que ele ocorra de maneira efetiva, é necessário que a gente supere o ressentimento. E o que é o ressentir? O ressentir sabe, os ruminantes, as vacas, os bois, né, o bode, de um modo geral, os seres ruminantes, eles ficam naquele processo, come o capim, aí o capim fica ali ruminando, volta, aí rumina, volta, rumina, volta. O processo do ressentimento é mais ou menos isso, porque ressentir é sentir de novo, de novo, de novo, de novo, é ruminar. Então, alguns de nós, né, e todos nós já passamos por isso, a gente, às vezes, alguém pisa no nosso calo, alguém pisa no nosso pé, alguém nos machuca, e aí a gente fica semanas com aquele negócio na cabeça, lembrando daquele episódio. Um mês lembrando daquele episódio, um ano lembrando daquele episódio. E o ressentimento tá ali, a gente não superou, porque o perdão não está aliás, a falta do perdão não está na memória. A falta do perdão não está no ato da gente esquecer ou lembrar do episódio, não é isso. A falta do perdão está no sentimento, é a mágoa que permanece. Quando a mágoa permanece, ela nos impede de perdoar. E a mágoa, ela só é alimentada pelo ressentimento. É quando a gente vai se ressentindo, se ressentindo, se ressentindo, que a mágoa vai se ampliando. Hoje eu tô com a garganta meio ruinzinha. Não sei se vocês perceberam, tô com a voz assim meio, né, grossa. Mas bem, a mágoa é que alimenta o ressentimento. Aliás, o ressentimento é que alimenta a mágoa. A gente fica ressentido. Quando a gente se torna ressentido, a gente fica o tempo todo lembrando do episódio, lembrando do episódio. É verdade, Marta, é uma tarefa árdua, muito árdua, mas não é impossível. Você tem toda razão. Por que não é impossível? Porque, olha, primeira coisa que a gente precisa pensar quando alguém nos machuca. Eu sou melhor do que aquela pessoa? Não sou. Eu estou numa situação superior à dela? Não. A gente está tudo no mesmo barco, né? Tudo na mesma embarcação, tudo dentro da mesma nau. Nós estamos todos dentro de um planeta de expiação e de prova. E se a gente fosse realmente melhorzinhos um pouco, nós não estaríamos mais aqui, né? Então, primeira coisa, eu tenho que medir a minha estatura espiritual. Tenho que perceber a minha estatura espiritual. Eu tô na condição de julgar, né? Eu tô na condição de julgar, eu tô na condição
de me colocar em posição superior ao outro? Não, gente, nenhum de nós. Quem reencarnou no planeta Terra, com raríssimas exceções, muito obrigada, Viana, eu tô me cuidando. Quem reencarnou no planeta Terra, com raríssimas exceções, está ali mais ou menos no mesmo patamar, no mesmo degrau. Então, primeira coisa, a gente precisa perceber a estatura espiritual. Então, eu não estou numa condição de julgar ninguém, se eu não estou numa condição de julgar absolutamente ninguém, eu preciso, primeira coisa, ter humildade, aceitar que o outro me machucou porque está doente, sair do meu egocentrismo, porque ele está passando por um momento difícil, porque ele talvez não compreenda, ele nem compreenda o fato de que me magoou, porque muitas pessoas nos machucam e nem se dão conta que nos machucaram. Olha, não tem coisa pior do que você passar meses, anos, remoendo uma dor que você acha que alguém lhe causou, aí um dia você resolve conversar com a pessoa e chega para a pessoa e diz assim, olha, eu te perdoo. E a pessoa diz assim, perdoa de quê? Não, eu te perdoo por aquele dia que você me machucou, me feriu, por aquela coisa que você me fez, a pessoa diz, não, meu bem, não fiz aquilo para lhe ferir, nem para lhe machucar, não, nem lembro do que você está falando. Aí a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, a gente passou anos alimentando uma mágoa que a pessoa nem lembra. Aí a gente fica com raiva, porque a pessoa não lembra que nos machucou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O perdão é um remédio que previne a nós mesmos de muitos outros males, como ele diz aqui, da mágoa, do ressentimento e até da raiva, né? Porque às vezes a gente fica com raiva do outro, porque o outro me machucou, porque o outro me feriu, porque a gente se acha muito superior. Gente, é uma coisa que eu aprendi com a doutrina espírita, sabe o que eu aprendi com a doutrina espírita? É que todos nós, absolutamente todos nós, pelo passado escabroso que muitos de nós temos, não estou dizendo vocês, né? Eu sei que eu, né, devo ter uma dívida longa, mas pelo passado escabroso de erros e equívocos que todos nós temos, todos nós somos passíveis de sermos traídos, enganados, abandonados, machucados, magoados. Sabe por quê? Porque a gente já fez isso também. A gente também já fez isso. E tudo que a gente passa na vida, a gente aprende com a doutrina espírita, é colheita. Se não é colheita do passado, é colheita do presente. Porque lembra lá do Evangelho, quando ele trata das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições? Pois é, elas têm causas. As nossas aflições têm causas. E a mágoa é uma aflição. Por isso que o Evangelho recomenda perdoar. E perdoar, não esqueçam, é doar de você algo que há dentro de você, doar a sua misericórdia, doar a sua indulgência, né? Então, perdoar precisa do doar-se. Sem doar-se, não há perdão. Então, o Evangelho continua aqui dizendo o seguinte, só para a gente ir mais um pouquinho na frente. O ódio e o rancor, guardar ódio e rancor, revelam, ele diz aqui, uma alma sem elevação e sem grandeza. Guardar ódio e rancor revela nossa estatura espiritual. Não é verdade? Guardar ódio e rancor desmascara a nossa suposta bondade. Porque assim, mas eu não mereci o que o fulano fez, eu não mereci o que a fulana fez comigo, estou com ódio daquela pessoa. E aí a gente acha que não merece, acha que é muito bonzinho, vira logo a vítima, mas fica guardando ódio, rancor e sentimento de vingança. E aqui está, como ele diz, a revelação de uma alma sem elevação e sem grandeza. É verdade, Marta, a gente precisa estar sempre em vigilância, porque a todo momento nós precisamos exercitar o perdão, né? E o perdão diário, o perdão cotidiano, especialmente dentro da família, é o mais difícil da gente realizar, porque às vezes a gente está em casa. Isso é muito interessante. Às vezes você está dentro do ônibus, lotado, alguém pisa no teu pé, machuca que dói na alma. E a pessoa pede desculpa e você diz, não, tudo bem, não foi nada. E mesmo que você esteja ali morrendo, dentro daquele ônibus com o pé latejando, não foi nada não, não tem problema não. E a pessoa passa tranquilamente, porque é um estranho. Dentro de casa, alguém passa e pisa no teu pé, você vira logo, tá doido? Tá cego? Não me viu aqui não?
Ou seja, a gente muitas vezes esquece da delicadeza de desculpar os outros, desculpar as pessoas dentro de casa, pedir desculpa aos nossos familiares. Às vezes a gente é rude, é grosseiro, chega lá e diz: me desculpe, eu fui muito grossa, eu fui estúpida, eu fui grosseira, me desculpe, eu não lhe dei atenção. Pedir desculpa, sabe por quê? Porque são as pequenas alfinetadas que parecem nada, que a gente vai acumulando ao longo do dia e que de repente virou uma mágoa muito grande. Então, daí a necessidade desse exercício cotidiano da misericórdia, dessa capacidade de sentir o outro, de perceber o outro, de olhar para a dor do outro, de perdoar o outro especialmente. E aí entra uma necessidade também extremamente importante na misericórdia, que é o auto-perdão, né? Porque a gente às vezes fica pensando que só o outro nos machuca, mas nós também machucamos. Nós também ferimos, nós também apontamos o dedo, nós também somos grosseiros, nós também somos estúpidos, nós também ferimos as pessoas. Então entra aí também o auto-perdão, né? Se perdoar quando a gente fez alguma bobagem muito grande, que a gente não tem coragem de confessar nem para as paredes do nosso quarto. E Deus nos conhece desde a entranha, as entranhas da nossa mãe. Então a gente precisa se perdoar. Olha, uma das coisas maravilhosas que a doutrina espírita nos esclarece é que todos nós vivemos o tempo da ignorância até sermos acordados. Até sermos acordados. Então, enquanto eu vivia no tempo da ignorância, eu fiz aquilo porque eu não sabia como é que deveria ser feito. Ou eu fiz por ignorância, ou eu fiz porque ainda havia uma sombra muito grande em mim. E agora ela está se clareando, ela está ganhando luz. Então, se perdoe. Nenhum de nós é mais aquele ser que foi há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Nós não somos mais nem quem nós fomos ontem, porque ficou no passado. A gente é uma construção contínua daquilo que a gente trouxe do passado para cá, mas daquilo que a gente tem a capacidade de ir reconstruindo, refazendo, ressignificando. Isso é maravilhoso, gente. Ter consciência disso, que a gente pode se refazer, se reconstruir todos os dias, é maravilhoso. É maravilhoso saber que nós somos seres imortais, que nós podemos nos refazer, nos reconstruir eternamente. Isso é muito consolador. Então a gente precisa começar hoje. E aí o Evangelho diz que o esquecimento das ofensas, e aqui esquecimento é no sentido de perdão, né? O perdão das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes contra si desferidos. Ele diz: uma é sempre ansiosa, quem não perdoa, quem guarda ódio e rancor, é sempre ansiosa, cheia de fel, com uma suscetibilidade sombria. Sabe o que é suscetibilidade sombria? Fui pensar sobre isso. É aquela criatura, muitos de nós somos assim ainda, é aquela criatura que se magoa com tudo. Se machuca com tudo, se fere com tudo. Às vezes, sabe aquele tipo de gente que às vezes chega perto de você assim: por que você está me olhando desse jeito? E você está olhando para a pessoa normal. Diz: o que você tem? Que você está me olhando estranho, você está me olhando assim desse jeito. É aquela pessoa que se melindra, se machuca até com a maneira de você olhar para ela. É aquela pessoa que você passa por ela e porque você não deu bom dia, porque você não está num dia bom, porque você às vezes está machucado, está ferido, passou por ela e não deu bom dia, a pessoa fica magoada. Ah, não volto mais naquela casa espírita, eu chego lá e ninguém me dá nem bom dia. Então, assim, é uma suscetibilidade sombria. Essa excessiva sensibilidade de se machucar, de se magoar, de se melindrar por tudo. O Evangelho está dizendo que as pessoas que carregam ódio e rancor, elas trazem essa suscetibilidade sombria. Já quem tem a capacidade do perdão, diz, é calma, é uma criatura calma, plena de mansidão e de claridade. Claridade. Porque perdoar é doar de você mesmo a claridade que você já carrega dentro de você. Perdoar é doar o melhor que há em você. Perdoar é doar a sua misericórdia. É doar o perdão, entendeu? Então, é doar o que tem de claridade aí dentro de você. E o Evangelho diz: infeliz daquele que diz jamais perdoarei. Porque a gente conhece pessoas assim, né? A gente já foi assim.
A gente já foi assim, né? Em alguns momentos a gente ainda é assim. Então, às vezes a gente abre a boca e diz assim, eu não vou perdoar nunca fulano. Nem que eu viva uma vida inteira, eu não vou perdoar. Eu gosto muito de contar uma história da minha mãe, quando ela souber disso, meu Deus do céu. Ela me deseda. Oi, Marta, deixa eu ver aqui, sim. Marta, olha, às vezes a dor é tão grande, ela precisa sarar, sabe? Se alguém cortasse você com um objeto, sei lá, com uma faca ou com uma tesoura e provocasse uma dor física em você, esse corte, ele ia levar um tempo para sarar, não é verdade? Oi, Alda, você está em Belém? Um grande abraço para Belém, tá? Um beijo bem grande. Então, assim, se alguém te corta com um objeto cortante, uma faca ou uma tesoura, por exemplo, esse corte ele vai levar um tempo para sarar, ele vai doer muito nos primeiros dias, você vai precisar fazer curativos e tratando dele. Dali algumas semanas ou duas, começa a cicatrizar, nasce uma casquinha em cima do corte. E se você não mexer, não machucar de novo, né? Se você não for lá e não futucar, não mexer de novo, ele vai criar aquela casquinha, mas se você arrancar aquela casca, você vai perceber que ainda está ferido. Então você vai perceber que o corpo vai regenerando, cria uma casca, daqui a pouco começa a cicatrizar, de repente fica só a marquinha, a cicatriz. É o tempo necessário, é o tempo necessário. Porque o tempo é instrumento de Deus, mas Deus é o Senhor do tempo. Então a gente precisa desse tempo, às vezes desse afastamento, para sarar aquela ferida, para sarar aquela dor, para que a gente possa depois ir se reaproximando e ressignificando essa relação. Você está coberta de razão, não tire sua razão. Agora, não carrega ódio, não carrega rancor, não carrega sentimento de vingança. Ele está doente, se ele te feriu muito, pensa nessa perspectiva. Ele está doente, tem algum ponto dentro dele, tem alguma dimensão dentro dele, ou a psicológica, ou a dimensão espiritual, a dimensão emocional, tem alguma dimensão dentro dessa criatura que está adoecida. Então faz preces por ele, para que ele também se recupere, para que ele também se regenere. Porque, Marta, tem uma coisa que eu aprendi com a doutrina espírita, é que quem nos machuca fica tão ferido quanto a gente, embora a pessoa às vezes nem tenha consciência. Oi, Laura, um abraço para o Rio de Janeiro. Então, olha só, dá o tempo que você precisa. Porque para a gente perdoar é necessário passar pelo processo da cura, né? A gente vai doar o que há de melhor em nós, e a gente só pode doar no perdão o que há de melhor em nós se a gente já desenvolveu isso. Então, para toda dor, para todo machucado, precisa do tempo para sarar. Precisa do tempo. É extremamente necessário, porque assim, a dor que ele te causou não vai sarar daqui a um dia, dois, três. O que a gente precisa, como diz o Evangelho, é jamais dizer, nunca perdoarei. Porque como o Evangelho nos ensina, se não for condenado pelos humanos, certamente será pela lei de justiça, porque Deus não condena ninguém. Pela lei de justiça, pela lei de ação e reação. Então, para que a gente vá desatando os nós das nossas encrencas espirituais, é necessário perdoar. Porque quando nós não perdoamos, o que acontece? Quando a gente não perdoa, a gente volta para a mesma circunstância, a gente volta para a mesma situação, a gente volta para a convivência com as mesmas pessoas, para passar pelas circunstâncias para que a gente possa perdoar. Então a gente revive, né? Então o ideal é perdoar. Mas você está coberta de razão. Um abraço, Toinha. Que bom que você está aí. Olha só. Ele diz aqui no Evangelho: com qual direito nós reclamaríamos perdão dos próprios erros se não perdoarmos os outros? Pois é, gente. A misericórdia é justamente isso. A gente estava falando ainda agora, no começo, da nossa consciência, da autoconsciência, da nossa estatura espiritual. Ora, como que eu vou perdoar o outro? Como que eu vou pedir perdão para as minhas faltas se eu não tenho capacidade de perdoar o outro?
Como que eu vou desejar que Deus me perdoe, que Deus me socorra, que Deus me ampare se eu não faço isso pelo outro? Porque a misericórdia não é a indulgência, não é se colocar no lugar do outro. Então, se eu quero perdão para mim, eu preciso também perdoar o outro. Pois bem, o Evangelho continua dizendo para a gente ir terminando aqui o texto. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, ou seja, o perdão não tem limites. Quando ele exorta a perdoar o irmão, não 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Lá naquela passagem memorável de Pedro. Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Né? Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E às vezes a gente brinca assim, então 790 vezes eu perdoei meu marido, meu filho, minha irmã, meu amigo, meu chefe. Então eu tô livre dessa pessoa. Não é bem assim, é 790 vezes a mesma falta, né? Então a gente tem que brincar às vezes com essa situação, porque o perdão não tem limites. Quem ama, perdoa sempre. Quem ama, o perdão não tem limites. Porque, Adriana, mas a pessoa me machuca todo dia é o mesmo machucado. Gente, a gente está falando aqui de perdão, do consentimento do coração, do seu consentimento, do consentimento do seu coração, de não se magoar, não se machucar, não ficar ressentido com aquilo que a pessoa provocou em você de dor. E o auto-perdão, essa capacidade que a gente tem de se perdoar pelas faltas que nós já cometemos. Nós não estamos falando aqui que qualquer ser humano seja obrigado a se manter em situações abusivas, de dor, de agressão, de violência. Não é isso. Porque às vezes é necessário o afastamento para que as situações dolorosas não se repitam e para que a ferida tenha tempo de cicatrizar. É muito necessário. Então, eu estava indo agora lembrando uma história da minha mãe, que a minha mãe, ela tinha uma vizinha que um dia elas discutiram, tiveram uma briga, né, vizinha de muro com muro, lá em Teresina. E elas tiveram uma briga, eu era criança. A minha irmã caçula tinha nascido, ela tinha mais ou menos um aninho de idade quando isso aconteceu. E ela também, a senhora do lado, tinha tido uma filha, mais ou menos da mesma idade. E elas tiveram uma discussão feia e acabaram ficando sem se falar. E quando essas meninas cresceram, estavam mais ou menos com 5, 6 anos de idade, a minha irmã saía da minha casa pelo portão e entrava na casa da vizinha, ia brincar com a filha dela. E a minha mãe ficava louca, porque a menina ia para lá e essa menina, ela não ia para outra casa. Toda vez que ela encontrava o portão aberto, ela ia para a casa da vizinha. E as duas ficavam brincando, aquela coisa. Eu sei que depois de quase 20 anos, muito tempo, a minha irmã e a filha da vizinha ficaram muito amigas. Sabe que eram amigas, elas só andaram grudadas uma na outra, elas só andavam juntas para todo lugar. E aí, gente, depois de 20 anos, um dia a minha mãe me ligou e me disse assim, minha filha, eu tô passando aqui por uma situação tão triste. Não, a gente está passando aqui por uma situação tão triste. E aí eu perguntei, o que foi, mãe? Alguma coisa em casa? Ela falou, não, é aqui do lado. É a dona fulana. Eu falei, o que foi que houve com ela? Ela disse assim, minha filha, ela tá com quase um mês sem energia elétrica na casa. Cortaram a energia dela e eu queria muito ajudar. Olha, quando ela disse aquilo, porque elas passaram mais de 20 anos sem se falar. A minha mãe não pisava na calçada dela. Quando ela me disse aquilo, eu peguei meu carro, eu estava em Piripiri, me mandei para Teresina. A gente vai dar um jeito, mãe. A gente vai dar um jeito de arrumar essa energia dela. E fui para Teresina. E aí ela se mexeu, e eu também, e meu pai, e a gente conseguiu regularizar a situação da energia elétrica dela. Mas a questão não era nem pelo fato da energia elétrica, não era isso. Era pelo fato da minha mãe ter se sensibilizado com a dor do outro, e era a oportunidade que elas tinham de se perdoar, entendeu? Foi a oportunidade que elas tinham de voltar a ter vínculos saudáveis de convivência. Isso já tem um bom tempo. E hoje em dia, elas são amigas. Sentam na calçada e conversam. Porque às vezes a gente não se dá conta, gente, mas olha, é muito pesado. Carregar mágoa nos adoece. É uma coisa que nós não nos damos conta. Nós precisamos perdoar, e como o Evangelho diz, tem duas maneiras bem distintas de perdoar. Uma é aquela que você, né, faz alarde para mostrar que é bonzão, que perdoou, que é maravilhoso. E a outra é aquela que você resolve ali em particular, só você e a pessoa. Perdoa do fundo do seu coração.
Faz preces por ela. Porque se você não consegue mais estabelecer o vínculo de amizade ou de afeto, porque às vezes a gente não consegue, mas ora, a melhor maneira, uma das maneiras mais sublimes de amar alguém é fazer preces por essa pessoa. Faz preces por ela. Reza por ela, pede proteção, entendeu? Amparo, luz para a vida daquela criatura. Porque a gente veio para cá, nós reencarnamos com um objetivo muito alto de nos iluminar. Nós reencarnamos com um objetivo sublime de iluminar o próprio sentimento, de iluminar o nosso coração. A gente precisa voltar para o outro lado melhor, minha gente. Então vamos cuidar de iluminar o nosso coração e varrendo aí as sombrinhas da vingança, né, do ódio, do revide, porque as mágoas elas normalmente nos adoecem. E quando a gente não perdoa, o que que fica? Fica ressentimento, fica mágoa. Então a melhor maneira da gente se libertar desses pesos inúteis, como diz o Emmanuel, é reconhecer a nossa estatura espiritual, reconhecer o quanto é saudável se colocar no lugar do outro, perceber a fragilidade do outro, perdoar a dor do outro, perdoar o machucado que o outro nos provocou. É extremamente saudável e é saudável para a nossa vida mental, para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual e para a saúde física. A ciência tem comprovado que o maior número de câncer que a gente vê, assiste, eclodindo nos hospitais, no planeta Terra, são frutos da mágoa e do ódio. Quantas gastrites serão evitadas se a gente deixar de carregar ódio e rancor? Quanta dor de cabeça, pressão, quantas doenças nós evitaremos se nos perdoarmos também, se não carregarmos a culpa, né, o ressentimento. É maravilhoso, é maravilhoso. Exatamente, a gente não pode guardar rancor. Guardar rancor é peso inútil. É peso inútil. Nós necessitamos reconhecer a nossa pequenez ainda. Nós não temos o direito de nos arvorar de juiz da consciência de ninguém. Por isso que a gente precisa ter misericórdia com a dor do outro e com a nossa própria. A gente precisa ter misericórdia também com a nossa própria dor. Às vezes a gente machuca os outros, a gente fere. Nós somos muito cruéis, muitas vezes, a gente nem se dá conta. Às vezes a gente é muito estúpido e não se dá conta e ainda alega, é meu jeito de ser, é porque eu sou desse jeito. E você é Gabriela, né? Você é Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, gente, nós não somos a Gabriela. A gente pode mudar. Ó, uma coisa importante, né? Para tudo, uma coisa importante. Você não é um poste, você pode se movimentar, entendeu? Você pode se movimentar e pode se iluminar, se melhorar, se superar, se transformar, se regenerar. Isso é maravilhoso. Então, a lição de hoje do Evangelho é essa, que a gente desenvolva essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, sermos indulgentes com a dor do outro. E se for necessário, para exercitar o perdão, se afasta um pouco. Deixa a ferida sarar. Dá o tempo dela cicatrizar. E enquanto isso, vai fazendo preces para que essa relação se estabeleça em um patamar melhor, ou para que a pessoa consiga perceber os equívocos, ou para que você mesmo consiga perceber seus equívocos. Porque, gente, Jesus o tempo inteiro é para a autoiluminação do sentimento. O ápice do sentimento é o amor, mas a gente só vai conseguir chegar no amor, só vai conseguir alcançar o patamar do amor quando a gente passar por todo o processo de sublimação de todos os outros sentimentos. O perdão é um sentimento. Não é uma atitude, é um sentimento. A gente precisa sentir para doar o que há em nós. Então vamos nos preparando para essa jornada, para essa caminhada. Vamos nos iluminando para doar de nós, no perdão, o melhor que nós temos, tá bom? E era essa a nossa conversa. Tão bom ficar aqui que eu ficaria a manhã inteira com vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês. Rômulo, muito obrigada. Margarete, todos vocês que estão aí nessa conversa, nesse papo hoje pela manhã.
Muitíssimo obrigada. Eu fico sempre muito feliz de poder compartilhar com vocês as minhas leituras do Evangelho, né? Porque palestrante, expositor é o Divaldo, né, gente? Venhamos e convenhamos. É o Haroldo. Nós somos leitores e explicadores do Evangelho. Então, eu fico muito feliz pela companhia de vocês. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguém que está precisando ouvir essa nossa conversa, esse nosso diálogo, compartilha o link ou compartilha o Evangelho de hoje. Vamos compartilhar o Evangelho de Jesus com os nossos amigos, tá bom? Vou fazer a prece final para que a gente possa ir encerrando. Já vai dar 11 horas. Tá bem? Muito obrigada pela companhia de vocês, por estarem comigo aqui na minha casa. Muito obrigada pelo carinho. Fazer a nossa prece final. Vamos fazer uma pequena vibração pelos nossos lares. Vamos rogar toda a espiritualidade amiga, aos espíritos bondosos que nos assistem, toda a caravana de Ismael, aos benfeitores anônimos da equipe de Bezerra de Menezes e de Sheila, todos os nossos irmãos espirituais que cuidam dos destinos da Terra, que eles possam, nesse momento, de mãos dadas, em derredor do planeta azul, como uma grande corrente unida aos nossos corações, pelos elos dos nossos sentimentos, vamos visualizar todos esses espíritos amigos e bondosos de mãos dadas em torno do planeta Terra, emanando amor, saúde, paz, tranquilidade, paciência, esperança e fé para os corações aflitos de todos os lugares do orbe terreno. Que esses amigos espirituais, unidos aos nossos corações, possam enviar vibrações de esperança a todos os lugares onde haja dor e sofrimento, e de modo muito especial, que essas luzes se derramem sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre aqueles mais necessitados, sobre os hospitais, as enfermarias. E com carinho muito, muito, muito especial, eu gostaria de pedir à espiritualidade amiga que leve a luz dessa vibração a todas as penitenciárias, a todos os orfanatos e asilos, a todas as criaturas que estão nas ruas sem um lar, ao relento, sem uma alimentação digna, sem os cuidados necessários para a proteção da sua própria saúde. Rogar a eles, aos amigos espirituais do alto, que derrame sobre toda a humanidade sofredora o seu amor e a sua luz. Que Jesus nos envolva no seu grande e misericordioso olhar e nos receba sempre através das nossas orações com o seu abraço. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez. Minha gratidão, meu carinho. Muito, 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 muito obrigada por preencherem minhas manhãs, por me acompanharem nessas tarefas. Muito obrigada. É muito bom ter vocês aí. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito distante da minha família está toda em Teresina, eu estou em Piripiri, aqui só sou eu, o cachorro e os amigos espirituais. E vocês, que eu encontro sempre. Eu fico sempre emocionada porque é verdade. É muito bom, muito bom, muito bom ter vocês aí do outro lado. Muito obrigada. Minha gratidão. Um beijo, um lindo final de semana. Se cuidem e pensem. Perdoar é doar o que a gente tem de melhor. Não esqueçam disso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada.